que é o violão fingerstyle? A princípio, o violão fingerstyle vem de uma técnica de tocar com os dedos, tá? E a gente tem, na verdade, hoje a gente fala do violão fingerstyle, seria aquele violão que você consegue, apenas um violão, você consegue ouvir toda a música. O que seria toda a música? É você conseguir ouvir o ritmo, a harmonia e a melodia. A gente vai falar melhor desses aspectos na próxima aula, quando a gente falar dos 3 pilares da música. É muito importante esse conceito para que você consiga entender. Mas basicamente a gente conseguir juntar acordes com a melodia da música, né, fazer na mesma posição e junto com isso fazer um ritmo, sendo tanto com um ritmo palhetado quanto um ritmo tocado com os dedos. Tá? Então, basicamente, esse é o violão fingerstyle, e por isso que a gente consegue sentir a música bem encorpada e ao mesmo tempo consegue ouvir a melodia. Tem gente que fala que o violão está cantando, até porque você toca a melodia da voz, né? Então você consegue juntar todos esses aspectos, tá? Isso aí vem desde muito tempo já no violão, tá? Não é uma coisa nova. Tá? A gente já percebe isso dentro do violão clássico, né? O violão clássico trabalha bastante com essa questão da base e da melodia das músicas. Você fazer um arranjo de violão clássico, às vezes um arranjo de uma música que é tocada em uma orquestra e tem violonistas que tocam ela com apenas um violão, né? Através de partitura e tudo mais. Então desde o violão clássico a gente tem isso. Tá? Lá nos Estados Unidos, lá pela década de 20, mais ou menos 1910, 1920, tinham muitos músicos que tocavam violão e tocavam violão blues, violão country. Tá? E esses músicos que tocavam esses ritmos começaram dentro das suas bases, né? Geralmente o cara fazia uma base no violão para cantar. Tá? E dentro dessas bases, o pessoal começou a colocar algumas notas da melodia e de repente isso foi se desenvolvendo com o tempo. Cada vez o pessoal conseguiu colocar mais notas da melodia dentro da base. Tá? Até que lá por 1940, mais ou menos, 1950, né, uma data aproximada aí, porque a gente não consegue definir exatamente uma data, começou o violão country principalmente começou a vir com uma veia muito forte de fazer a base e a melodia. Um dos precursores dessa técnica é o violonista chamado Chet Atkins. Ele revolucionou o violão na época porque ele levou essa questão de você fazer a base com a melodia, levou ao extremo, ele conseguiu fazer muitas coisas interessantes e acabou criando essa técnica fingerstyle. Desde então a gente começou a dar o nome dessa técnica de fingerstyle, porque era um violão tocado com os dedos, tá? E que você conseguia fazer a base da música, conseguia fazer o solo da música, tudo ao mesmo tempo e tocar uma música inteira, tocar só em um violão. Tá? E depois isso aí foi se desenvolvendo e daí vieram outros músicos, a gente tem vários músicos que fazem a questão do violão fingerstyle, né? Aí começaram a juntar técnicas diferentes, tipos de violão diferentes. Antes era com violão só de nylon, daí começou a se usar o violão de aço também, né? E de uns tempos pra cá a gente começou a ver o fingerstyle sendo aplicado em qualquer estilo musical. E daí o fingerstyle já começou a ser generalizado, inclusive e eu me incluo nesse grupo, o pessoal que toca fingerstyle com palheta, que se é fingerstyle seria com os dedos, e a gente toca com palheta. Então o pessoal às vezes gosta de limitar, dar nome às coisas e acaba limitando um pouquinho, né? Às vezes fala, esse cara toca fingerstyle, esse cara não toca fingerstyle porque é com os dedos, porque é com a palheta, ou toca uma coisa diferente, não é country, então não é fingerstyle. Mas eu gosto de abrir um pouco as coisas, porque fingerstyle hoje, como eu falei, eu acho que é a maneira de pensar do músico. Então você sabe que vários músicos diferentes estão pensando na maneira fingerstyle. Então se você estudar a técnica fingerstyle, provavelmente você vai conseguir tocar músicas, tocar arranjos de todos esses músicos que a gente está falando aí. Tá? A gente tem vários nomes aí. O Tom Emanuel para mim é a grande inspiração. Tá? Tem o Chet Atkins, tem o Doyle Dykes, que são mais da parte do country, tem o Don Ross, tem o Andy McKee também, que são fenomenais aí no violão fingerstyle. Tá? Aí a gente tem os mais populares, aí o Igor Presniakov, tem o Sunga Jung também, e tem vários outros caras ainda que também tocam o violão fingerstyle. Alguns fazem mais arranjos de músicas conhecidas, outros fazem músicas próprias, né? Aí, aqui no Brasil a gente tem alguns caras que tocam violão fingerstyle, mas não são tão conhecidos. O pessoal bom do violão, né, se for pegar ali um Rafael Rabelo, um Yamandu Costa da vida, a formação deles é do violão clássico, mas no fim das contas, às vezes eles acabam pensando também muito parecido com a maneira fingerstyle, tá? O pessoal sempre me pergunta da semelhança entre o violão clássico e o fingerstyle. Eu digo que no final das contas é praticamente a mesma coisa.
Só que o caminho que a gente faz é diferente. O violão clássico, o estudo é muito mais disciplinado, tem que ser lendo partitura e tudo mais. O fingerstyle é muito mais intuitivo. Esse é o grande problema do fingerstyle. Por ele ser muito intuitivo, tem muitos músicos que aprendem assim, com a experiência de ser músico ao longo dos anos e depois não conseguem ensinar. Foi o que aconteceu comigo também. Eu aprendi meio que, acabei aprendendo sozinho, depois de tanto estudar violão, ver coisas diferentes e tudo mais. E daí é aí que está a dificuldade de você passar esse conhecimento que foi intuitivo, passar para um método. Então eu demorei bastante tempo para montar esse método fingerstyle, mas agora ele está montado e está aí disponível para você poder estudar e conseguir aprender de uma maneira bem legal aí o violão fingerstyle.